Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o meu canal. Nós estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos resolver algumas atividades aqui do livro A Conquista da Matemática, livro didático do 7º ano. Essas atividades estão na página 205 e 206, ok? São atividades referentes à proporcionalidade, razão. E vamos às atividades. Eu peço que você, já vai deixando seu like aí, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos às atividades. Número 1. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960 no mesmo evento. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Percebam que nós temos aqui uma ordem, né? Então, primeiro nós vamos colocar 2019 e 2018, os valores referentes aí, nós vamos montar uma fração, né? Então aqui em 2019 nós tivemos 960 participantes, 800 em 2018 e nós ficamos com a fração 960 por 800. E aqui nós podemos simplificar, né? De cara nós já podemos cancelar esse zero com esse zero aqui. E ficamos com, dividindo aqui por 2, né? Fica 48, 40. Ainda dá para fazer alguma coisa, né? Nós podemos dividir por 8. Essa fração aqui, ó, podemos simplificar e ficamos com a fração irredutível 6/5. 48 por 8 dá 6, 40 por 8 dá 5. Então, 6/5 é a razão de participantes de 2019 para 2018 na Semana Cultural do Bairro. Número 2. Um determinado modelo de avião tem 800 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura desse tipo de avião. Então aqui nós vamos seguir a ordem, né? Comprimento, envergadura. 72 metros de comprimento, 80 metros de envergadura. Então nós vamos ficar com a fração 72/80. Fazendo a simplificação, dividindo por 8, nós ficamos com a fração irredutível 9/10, ou a razão de 9 para 10. Que é a razão do comprimento do avião pela envergadura. Então, para cada 9 metros de comprimento, ele tem 10 metros de envergadura. Número 3. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Então, aqui o número de alunos, meninos, meninas, manhã, tarde e noite, os períodos. As atividades. Calcule a razão entre o número de meninos e o número de meninas da manhã. Então, aqui na manhã, meninos 15, meninas 21. Nós podemos dividir essa fração aqui por 3, né? E nós ficamos com 5, 7, com a razão de 5 para 7. Ou seja, para cada 5 meninos, temos 7 meninas. Da tarde. Então aqui nós vamos no turno da tarde, meninos para meninas, né? É a ordem que nós estamos fazendo aqui, as razões. Tarde, 16 meninos, 20 meninas. Podemos dividir por 4 aqui, né? Fazer uma simplificação e ficamos com a razão de 4 para 5. 4 meninos para 5 meninas. A razão do turno da tarde. E da noite, nós temos 14 meninos e 25 meninas. Aqui já é uma fração irredutível, né? Nós não podemos mais simplificar e ficamos com a razão de 14 para 25.
dos 3 períodos. Então, nós vamos somar os manhã, tarde e noite dos meninos e as meninas manhã, tarde e noite. Então, nós vamos fazer aí a soma e nós vamos chegar à razão de 45 para 66. Podemos dividir por 3 e chegamos à razão de 15 para 22, ou seja, o total é dos 3 períodos, 15 meninos para 22 meninas. Número 4. São dadas as medidas 4 centímetros e 80 quilômetros. Qual é a razão entre a menor e a maior dessas medidas? A menor e a maior. A menor aqui é 4 centímetros, né, pessoal? Vocês concordam comigo que 4 centímetros é menor do que 80 quilômetros, né? E aí nós temos um pequeno probleminha aqui, ó, que aqui está em centímetros e aqui está em quilômetros. Então nós temos que fazer a conversão de uma dessas medidas aí para igualar, para colocar na mesma unidade de medida, né? Para que a gente possa determinar a razão correta aí. Então, eu já vou colocar aqui a minha tabelinha, né, de unidade de medida de comprimento. Eu posso transformar 80 quilômetros em centímetros, eu posso transformar 4 centímetros em quilômetros. É só fazer a conversão aqui. Eu resolvi transformar 80 quilômetros em centímetros. E aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu tenho aqui 80 quilômetros. Para eu transformar isso em centímetro, eu tenho que multiplicar por 10 duas vezes, multiplicar por 10 3 vezes, mais por 10 4 vezes, 5 vezes por 10. Quando eu multiplico por 10, né, para cada vez que eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Como aqui eu estou multiplicando por 10 5 vezes, porque de quilômetro para chegar em centímetro eu tenho que andar 5 casas aqui, ó, nas unidades de medida de comprimento, então eu vou acrescentar ao número 80, eu vou acrescentar 5 zeros e vou ficar com 88 milhões, né? Então agora sim, agora eu posso determinar a razão aqui, ó. Então eu tenho 4 centímetros para 8 milhões de centímetros. Então eu tenho aqui a razão de 4 para 8 milhões. Posso simplificar, né, dividir aqui tudo por 4 e eu fico com a razão de 1 para 2 milhões. Então essa é a razão entre a menor e a maior das medidas aqui. Número 5. Glaucia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado. Então aqui, ó, pedaço menor na figura 1, um quadrado de 20 centímetros de lado, e o quadrado maior aqui 50 centímetros de lado. De acordo com as figuras, determine a razão entre a medida do lado do quadrado na figura 1 e a medida do lado do quadrado na figura 2. Então aqui, ó, lado na figura 1, 20, figura 2, 50. Fazendo a simplificação aqui, só cancelando os zeros aqui, nós ficamos com 2 para 5. 20 para 50 é a mesma coisa que 2 para 5. Letra B. Perímetro do quadrado na figura 1 e perímetro do quadrado da figura 2. Perímetro é a soma de todos os lados da figura aqui. Então aqui vai ser 20 mais 20 mais 20 mais 20, que dá 80. Aqui 50 mais 50 mais 50 mais 50, que dá 200. Então nós ficamos com a razão de 80 para 200. Fazendo a simplificação, né, a gente pode cancelar esse zero com esse zero aqui. Ficamos com 8 para 20. E simplificando, dividindo tudo por 4, nós ficamos com a razão de 2 para 5. Letra C. A área do quadrado da figura 1 e a área do quadrado da figura 2. A área é multiplicar um lado pelo outro, né? Então aqui vai ser 20 vezes 20 e aqui 50 vezes 50. Então nós ficamos com a razão de 400 por 2.500. Cancelando esses dois zeros aqui, nós ficamos com a razão de 4 para 25.
Agora compare as razões obtidas nos itens anteriores. O que você observa? Então aqui, na razão aqui da letra A e da letra B, quando a gente estabeleceu a razão das medidas dos lados, da figura 1 para a figura 2, e da medida do perímetro, a razão permaneceu a mesma, né? 2 para 5. Agora, quando a gente trabalhou com a área da figura 1 e a área da figura 2, a razão aumentou para 4 para 25. O que a gente pode perceber? Que 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. Né? Então, essa razão aqui, quando a gente passou para a área, ela foi elevada ao quadrado. Concordam comigo? Então, nós podemos escrever aí bonitinho, dessa forma assim. Observa-se que as razões entre as medidas dos lados e as medidas dos perímetros permanecem iguais, enquanto a razão entre as áreas foi elevada ao quadrado em comparação com as outras duas. Certo? Número 6. Quando colocadas em uma balança, uma caixa A pesou 800 gramas e uma caixa B registrou 2 quilos. Qual é a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A e da caixa B? Não se esqueça de transformar as medidas dadas para a mesma unidade. Aqui é aquele caso. Nós temos aqui uma medida em gramas e outra em quilos. Então, a gente tem que converter. Nós vamos estabelecer a razão do peso da caixa A para o peso da caixa B. Então, nós temos 800 gramas e 2 quilogramas. Nós sabemos que cada quilograma é igual a 1000 gramas. Então, 2 quilogramas, 2.000 gramas. Então, aqui 800 para 2.000. Cancelando esses dois zeros de cima com os dois de baixo, nós ficamos com 8 para 20. E dividindo tudo por 4, nós ficamos com 2 para 5. Então, essa é a razão do peso, do valor da pesagem da caixa A para a caixa B. Número 7. Fiz um esquema para representar como vai ficar o piso do quintal da minha casa após revestir com lajotas quadradas, brancas e pretas. Observando o esquema, responda. De quantas lajotas vou precisar para revestir todo o piso? Então aqui, pessoal, nós temos aqui um formato de retângulo, um piso em formato de retângulo, né? E as lajotas são os quadriculados menores aqui. Então, basta multiplicar esse lado vezes esse lado. Aqui nós temos 20, de comprimento por 10 de largura. Então, 20 vezes 10, 200 lajotas. Letra B. Qual é a razão entre o número de lajotas pretas e o total de lajotas? Se vocês contarem com calma aí, vocês vão perceber que nós temos 40 lajotas pretas para um total de 200 lajotas. Então, quando a gente simplifica, nós ficamos com uma razão de 1 para 5. Ou seja, para cada lajota preta nós temos 5 lajotas, um total de 5 lajotas, cada 5 lajotas, uma delas é preta. Letra C. Qual é a razão entre o número de lajotas brancas e o total? Se nós temos 40 de 200 que são preta, nós teremos o restante será branca. Então, 160 de 200... quando a gente simplifica, fica 4 para 5. Ou seja, do total de 5 lajotas, 4 são brancas e uma é preta. Qual a razão entre o número de lajotas pretas e o número de lajotas brancas? Então, aqui serão essas duas, 40 para 160, que é igual a 1 para 4. Então, para cada lajota preta, nós temos 4 lajotas brancas. Número 8. A produtividade de uma empresa foi calculada utilizando a razão entre o lucro L e o número de funcionários N da empresa.
a tabela mostra o lucro e o número de funcionários dessa empresa nos anos 2017, 2018 e 2019. Então, aqui nós temos a produtividade, né? O ano, o lucro, o número de funcionários respectivo ao ano. Analisando a tabela, em qual dos 3 anos a produtividade foi maior? Então, aqui nós temos que estabelecer, né? Diz que a produtividade ela é calculada utilizando a razão entre o lucro e o número de funcionários, ou seja, é uma fração em que o lucro é o numerador e o número de funcionários é o denominador. E aí, quando a gente estabelece essa fração, aqui em 2017, 68 mil para 16, nós ficamos, quando a gente faz a divisão, nós ficamos com uma razão de 4.250. Importante, pessoal, que quanto maior o valor da razão, aqui maior será o lucro. Tá? E quando a gente faz 2018, 54 mil para 12. Né? Então, nós ficamos com uma razão de 4.500. Esse dividido por esse. Né? Aqui é a mesma coisa, 68 mil dividido por 16, 450. 54 mil por 12 dá 4.500. Agora nós vamos fazer 2019, né, que nós temos 86.400 por 20 funcionários, que nos dá uma razão de 4.320. Então aqui, comparando esses números aqui, nós podemos observar que o maior aqui é referente a 2018. Né? Então, a produtividade dos maior aqui foi 2018, certo? Número 9. Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxo de saída de água purificada medido em litros por hora. Então aqui nós temos entrada de água suja, referente a cada sistema 1, 2, 3, 4 e 5. Entrada de água suja, saída de água purificada. Ou seja, aqui para 45 litros de água suja que entravam, saíam 15 litros de água purificada. E assim respectivamente. A razão entre o fluxo de saída de água purificada e o fluxo de entrada de água suja expressa a eficiência do sistema. Né? Então, quanto mais água purificada sair, ou a quantidade menor de água suja que for entrada, o sistema será mais eficiente. Quanto maior for a razão, mais eficiente será o sistema. Entre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou maior eficiência? Aqui, pessoal, é só estabelecer a razão. Né? Primeiro nós vamos colocar a saída de água purificada e depois a entrada de água suja. Então, estabelecendo assim, aqui nós temos sistema 1, 15 para 45, sistema 2, 10 para 40, sistema 3, 5 para 40. Quando a gente faz a simplificação, aqui fica 1/3, aqui fica 1/4, 1/8, depois nós temos o sistema 4, 20 para 10, que é igual a 1/2, e o quinto sistema, que é 25 para 20, que é igual a 1/4. Então, nós precisamos analisar, né? Aqui nós temos 5 frações aqui, e nós precisamos analisar qual dessas 5 frações é a maior. Né? Aqui eu já coloquei as frações irredutíveis aqui, as simplificações que eu fiz aqui. Como nós temos aqui frações unitárias, né? Todas com denominador 1, a maior fração, pessoal, será a que tiver o menor denominador, tá? Os numeradores são todos iguais aqui, são unitários, né? Fração com denominador 1. Vocês concordam comigo que se eu dividir 1 para 2, será maior do que eu dividir 1 para 4, ou 1 para 8, ou 1 para 3, ou 1 para 4, né? Então, 1 para 2 será a maior fração aqui, a maior razão, certo? Então, e essa razão refere-se ao sistema 4. Então, o sistema mais eficiente é o sistema 4. Número 10. Ao cobrir um jogo de basquete
entre as equipes vermelho e azul, um repórter anotou a pontuação dos 2 jogadores que mais marcaram pontos em cada uma das equipes. Então aqui na equipe vermelha, Gustavo 32, Roberto 20, a equipe azul Valdir 18, Rui 36. Nesse jogo, a equipe azul ganhou da vermelha por 90 a 80. Então aqui, eu vou até anotar aqui, ó. A equipe azul ganhou da vermelha. Então a azul fez 90 e a vermelho fez 80. Não é isso? E aí, considerando os dados anotados pelo repórter, considerando que o rendimento de um jogador durante um jogo é o número decimal que expressa a razão entre o número de pontos que o jogador fez e o número total de pontos feitos pela sua equipe, qual desses 4 jogadores teve o melhor rendimento? Então aqui nós vamos estabelecer a razão de pontos do jogador pelos pontos da equipe. Então começando aqui pelo Gustavo, 32 pontos por 80 do total da equipe. Quando a gente faz a simplificação, a gente tem 2 para 5, que é igual ao decimal 0,4. Né? 2 dividido por 5 é igual a 0,4. Depois, o Roberto. Temos 20 pontos feitos para 80 da equipe. Quando a gente faz a simplificação, né, dividindo tudo por 20, nós ficamos com 1 para 20, que dá um decimal de 0,25. Depois, agora na equipe azul, nós temos o Valdir com 18 pontos para 90 da equipe. Quando a gente faz a simplificação, 1 para 5, que é igual a 0,2. E o Rui, 36 para 90. Fazendo a simplificação 2 para 5, que é igual a 0,4. Então, nós tivemos aqui 2 jogadores, né, que se destacaram aqui, que fizeram mais pontos em relação à sua equipe. Nós tivemos aqui o Gustavo, que a razão foi expressa num decimal de 0,4, e o Rui também 0,4, maior do que o 0,2 e o 0,25 aqui. Né? Então, esses 2 jogadores aqui, ó, tiveram melhor rendimento. Né? Tiveram melhor rendimento aqui. Certo?